Dando uma passadinha aqui na minha horta. Hoje eu tirei a tarde para dar uma mexida aqui na terra, ó. Olha aqui, pessoal, quem gosta de quem gosta de lidar com a terra, ó, ou quem gosta de comer um produto 100% natural, ó. Olha só, depois dessa chuva que tá dando aí, olha que maravilha. Aqui, ó, tudo que sobra, ó, cinza, cascas, folhas, tudo é guardado ali pra... Olha essas cenouras, ó. Olha as rúculas, ó. Olha o tamanho das rúculas, ó. Um palmo de cebola. Agora eu tô preparando uma parte aqui pra plantar alguma coisa. 2 metros por 6. Esse é o tamanho da área que eu tenho para plantar. E aqui em casa nós temos que não vencemos comer tudo sozinho. É o suficiente para uma família. Muitas pessoas têm uma área como essa aqui, é perdida na sua casa aqui. Isso aqui era perdido aqui, ó. Eu fiz um murinho aqui de tijolo, ó. Coloquei uma terra e coloquei adubo. Isso aqui, ó, é tudo natural, tudo adubo natural, tudo orgânico, né? Juntemos todas as cascas aqui e reaproveitemos. Quando eu limpo as galinhas lá, ó, eu tenho 6 galinhas poedeiras e eu vou guardando o esterco delas e vou colocando aqui. Isso aqui eu faço como uma terapia. Para falar a verdade, nós aqui em casa não consumimos muito esses. Eu sou o que gosto mais de alface, rúcula, essas coisas. A minha mulher não é muito de comer. Mesmo temperos aqui, ó, olha a quantidade que eu tenho de cebola aqui, ó, a gente nem come, ó. Ela não é muito de comer. Meu guri não come também. Então, mas eu tenho essa horta como uma terapia. Quando eu tive acometido, para quem não sabe, eu vou falar um pouco sobre o meu problema. Eu já fiz outros vídeos falando, mas muitas já quem não assistiu ainda. Há uns 13, 14 anos atrás, eu tive um problema eu fui acometido da tal da síndrome do pânico. E aí foi uma coisa terrível. Algo assim que do dia pro outro me transformou a minha vida. Eu naquela época eu não era casado com a Regiane, com a minha esposa de hoje. Eu estava solteiro. Mas algo assim que transformou a minha vida. Você sabe, para quem não tem o problema, não sabe como é. E quem talvez esteja sentindo alguns sintomas deve saber. Assim você se transforma da água para o vinho de um dia para o outro. No momento você está bem, você está fazendo tudo que você consegue fazer, você está feliz, você vai onde quer, você faz o que você quer e um segundo tua vida muda totalmente. Esse problema quando me atingiu, ele veio de uma hora para outra. Eu ia indo, retornando para casa, eu tive uma crise de pânico no caminho. E daquele momento em diante, eu fiquei mais de 2 anos sem poder sair de casa sozinho. Não conseguia. As pessoas que não têm problema, não têm noção. Às vezes as pessoas acham que isso é frescura, que isso é... Como que tu não conseguia? As pessoas me perguntam. Eu tinha, e esse é um problema tão terrível, tão sério, que assim, você não tem problema físico nenhum. Você está vendo, você está em perfeita saúde física. Tuas pernas estão tudo funcionando direitinho. Mas você simplesmente não consegue sair de casa sozinho. Eu não conseguia caminhar 100 metros sozinho. Eu não conseguia ficar num cômodo da casa muito tempo. Eu tinha que ir para outro. Para tomar banho, eu tinha que tomar banho correndo numa correria ligeira, porque senão me dava uma crise dentro do banheiro. É algo terrível, algo que eu sinto sintomas até hoje. Eu não estou totalmente curado. Eu tenho crises de pânico, como esses dias atrás eu tive. Não tão fortes como foram as primeiras, porque eu tomo remédios e eu aprendi a controlar. Mas é algo assim que transforma, além de você, transforma as pessoas que estão ao redor de você.
E eu comecei, desde aquela época, fazendo isso aqui, ó. Eu não podia sair de casa, eu não tinha condições de sair, e eu já gostava de lidar com a terra. Eu comecei a lidar com as plantas. Eu passava o dia todo assim, limpando, adubando, ajeitando, tirando o matinho, e eu faço isso até hoje. Hoje, por exemplo, eu não estava me sentindo muito legal, estava sentindo que estava querendo me dar uma crise. Eu vim aqui na parte da tarde fazer isso aqui, porque isso aqui me tira o foco do problema em si. Porque o grande problema das pessoas que sofrem de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, é que elas estão presas, porque como isso está dentro da mente da pessoa, tu não tem como tu te libertar disso. E tu fica preocupado com o problema, e quando tu te preocupa que vai te dar o problema, ele acaba dando. Entende como é que é? Se eu vou sair num lugar sozinho, vou num lugar longe, que eu estou só, a pessoa que sofre de pânico, eu já saio de casa com aquela ideia, com aquela preocupação de que vai me dar um problema, de que eu vou ter uma crise de, de pânico. E como eu estou preocupado e já estou pensando que eu vou ter o problema acaba me acometendo, acaba me atingindo, daí que vem o problema. Mas eu encontrei nisso aqui, ó, uma terapia, e eu descobri que você falar é o melhor remédio que tem. E eu descobri isso quando eu comecei a frequentar uma clínica com um psicólogo, uma psicóloga, melhor dizendo. Eu comecei a me sentir melhor conversando, mas aí eu compreendi que o psicólogo ele te trata 1 hora por semana. O resto desse tempo você está por conta própria. Você tem que se ajudar. Não adianta você achar que você vai ficar 1 hora por semana conversando com um psicólogo ou uma psicóloga. Você vai sair de lá e está tudo resolvido. Você vai ficar bem até a próxima consulta. Você está enganado. Redondamente enganado. Você tem que descobrir uma fórmula, uma forma de se ajudar naquele momento, naqueles dias, naquelas horas em que você não está com o profissional esse da psicólogo. E eu descobri que falar era um ótimo remédio. E eu comecei a falar, é por isso que até hoje eu faço os vídeos no YouTube. Eu não faço os vídeos, muitas pessoas acham que todo mundo que faz vídeos no YouTube, que eles querem fama, querem ficar rico. É bom, todo mundo gosta de dinheiro e de fama, todos. Mas isso tu tem que botar isso na tua vida como uma consequência do que tu tá fazendo. Se aquilo que tu tá fazendo tocar nas pessoas, as pessoas se envolverem, acharem bom e te ajudarem, tu pode vir a ter lucros com isso. Mas o objetivo principal, inicial meu, era de falar. Como eu não podia falar para um público, eu não, né, dar uma palestra, eu não tenho uma credencial para fazer isso. Eu descobri nas redes sociais esse método, um meio de fazer isso, né? Mas isso depois de tempos que eu já tinha o problema. Porque quando eu tive o problema, não era algo novo, né? Não tinha muito, não se falava muito desse problema. Até hoje tem pouca divulgação, pouco se fala sobre os problemas psicológicos, porque existe um preconceito, um grande preconceito, porque as pessoas acham que todo mundo que tem um problema assim, que ele não pode ter um certo trabalho, que ele não pode frequentar o mesmo lugar que você, porque ele é louco, porque ele é isso, porque ele é aquilo. É aquela velha história, aquela velha mania que as pessoas têm de rotular as outras. E só descobrem que isso não é uma bobagem, não é uma frescura, quando o problema lhe atinge. Então, por isso que as pessoas hoje em dia
adoecem, acabam indo para o suicídio, acabam se isolando, porque elas têm medo de falar, elas têm receio de falar, elas têm medo do que as pessoas vão pensar dela. E elas têm vergonha. Então, quando faço um vídeo assim, eu peço para que, se você tem um problema, se você está passando por um problema de ansiedade, de estresse, de depressão, de síndrome do pânico, não tenha vergonha. Eu estou falando isso para você. Erga a cabeça, conte o teu problema, deixe que as pessoas saibam e não se preocupe com o que as outras pessoas vão falar de você. Eu nunca me preocupei com aquilo que as pessoas vão falar de mim. Não só em relação a esse problema, em tudo na vida. Eu faço a minha parte, eu faço aquilo que eu tenho vontade de fazer, do jeito que eu quero fazer. E se as pessoas vão gostar, não vão gostar, vão aplaudir, não vão aplaudir, eu não me preocupo com isso. Eu faço isso para mim. É aquilo que eu falo sempre nos meus vídeos. Eu construo o meu mundo familiar, o meu mundo. E eu não me preocupo com o que os outros vão pensar, porque os outros têm o mundo deles para viver. E é por isso que as pessoas não costumam ser muito solidárias com as outras. Porque elas estão envolvidas no seu mundo, nos seus próprios problemas. E acabam... A gente tem a tendência a achar que o nosso problema é sempre maior do que o dos outros. Eu sofri preconceito, sofri críticas de próprios familiares, de dentro da própria casa, sabe? De pessoas assim, de uma época onde não se falava sobre isso. Ou até hoje em dia eu vejo pessoas dizendo que a depressão se cura com um cinto, com a vara, com uma tremenda de uma bobagem de pessoas ignorantes que não sabem o que falam. Esse é o grande problema nosso. Eu acho que o grande problema nosso é a ignorância, é falarmos muita coisa que nós não compreendermos, é querermos dar palpites e ensinamentos de coisas que nós não vivemos, que nós não sabemos. Eu falo sempre nos meus vídeos, nada do que eu falo nos meus vídeos é algo que eu li num livro, ou é algo que um personagem que eu fiz. Ontem eu ainda fiz um vídeo criticando, e hoje estava vendo de novo, porque eu não assisto os vídeos, mas quando você vai passando pelos vídeos, começa a aparecer aquelas sugestões de vídeos. Um monte de gente pelada, fazendo um vídeo sem conteúdo nenhum. Porque é muito fácil tirar a roupa e mostrar a bunda e ficar famoso. É a coisa mais fácil. Aí depois as pessoas criticam. Mas se não tivesse quem desse ibope, não existiria essas pessoas. Mas enfim, né? O mundo é assim. Então eu não falo e não dou palpites, não dou dicas daquilo que eu não vivenciei na minha vida. Eu não falo que eu acertei sempre. Eu falo dos meus erros e me coloco sempre como alguém que também passou por aquilo. Eu já critiquei pessoas que tinham problemas assim, psicológicos. Mas eu descobri quando eu tive o problema, eu descobri que eu era um baita de um boca aberta, que eu era um baita de um ignorante, que eu não sabia o quanto isso é debilitante, como isso afeta não só você, mas as outras pessoas. E se tu se desesperar, tu entrar em desespero, tu não sai do buraco. E não espere muita ajuda externa. As pessoas, muitas não querem te ajudar, não estão preocupadas em te ajudar, e muitas que querem te ajudar não sabem como te ajudar. Por quê? Porque esse é um problema pouco divulgado. Esse é um problema. Por exemplo, se você tem uma doença física, as pessoas que estão junto com você não têm como te ajudar. Elas não são médicas, elas não sabem que remédio vão te dar. Mas os problemas psicológicos, as pessoas que estão ao teu redor, que podem te ajudar, não precisam ter uma formação médica. Falar com você, te dar um apoio, conversar, não depende de você ter uma faculdade. Mas o problema é que as pessoas não sabem o que falar. E às vezes aquilo que elas acham que é certo te falar, naquele momento, não é. Naquele momento aquilo vai te prejudicar. Vai mais prejudicar do que ajudar.
E muitas pessoas cometem esse erro. Então, parta de você. Se você tem um problema, você está passando por um estresse, porque esses problemas, síndrome do pânico, depressão, ansiedade generalizada, eles começam com pequenos estresses. Você vai se estressando, você vai indo. Se você tem um problema assim, converse com as pessoas e diga para elas, para as pessoas que te cercam, né? Para as pessoas próximas que podem te ajudar. Diga para elas o que você está passando, o que você está sentindo e como elas podem te ajudar. Que talvez muitas pessoas consigam te ajudar, mas elas querem te ajudar, mas elas talvez não saibam como te ajudar. Ok, meus amigos? Que Deus os abençoe, que você tenha um ótimo final de domingo, que você tenha uma segunda-feira maravilhosa. E se você tem um problema, procure resolvê-lo. Não deixe o problema crescer, se transformar em algo nocivo na tua vida. Muitas pessoas ficam guardando aqueles problemas e os problemas vão crescendo, vão alimentando, vão alimentando, vão alimentando até que vai crescendo e vira algo incontrolável. Resolva teus problemas, tenta resolvê-los. E se você tem um problema de ansiedade, estresse, depressão, síndrome do pânico, deixe um comentário. Vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Conversar é o melhor remédio. Ok, amigos? Deus te abençoe.